Fala pessoal, professor Leonardo aqui para dar uma ajudinha para vocês aí em álgebra. O que é álgebra? Gente, álgebra é um campo matemático, é uma área da matemática que ela estuda não somente os números. A gente está acostumado a ver somente números e usar a calculadora para fazer cálculo com números. A álgebra ela foi criada para a gente ver os números junto com as letras. Então esse maisinho aqui que vocês veem aqui, nada mais é do que a palavra junto. Ok? Só para a gente sempre estar ciente disso. Beleza? Mas o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que nós vamos ver coisas como 2x, 3y, 4K, que a gente vê muito hoje em dia, que é um coeficiente aí de qualidade de vídeo. O que vem a ser 4K? 4K tem um significado, mas antes de ele ter esse significado, ele precisou passar aqui na matemática por alguns critérios. A gente vai separar os dois no seguinte critério. Todo número ele é um coeficiente, com uma única exceção, e toda letra é uma parte literal ali, também com uma única exceção que a gente vai ver no futuro. Então, lembra, número ele vira um coeficiente. Letras, elas viram parte literal. Beleza? Vamos para a prática, para uma área prática, porque não adianta a gente querer só ver a teoria e não aprende nada. Gente, a palavra dobro ela tem um significado plausível, que é multiplicar por 2. Só que é o dobro de um número que você não tem a mínima ideia de qual é. Então você pode atribuir qualquer letra do alfabeto para ele. Eu atribuí aqui no meu exemplo a letra X. Então o meu coeficiente nesse caso é o 2, é o número. Coeficiente, a gente vai lembrar que o coeficiente é o número. E a parte literal, a letra, é a letra X. O triplo, a palavra triplo, lembra? É a multiplicação por 3 de um número que você não tem noção de qual é. Eu coloquei nesse caso aqui o Y, porque eu não queria repetir o X. Eu coloquei uma letra qualquer do alfabeto. Coeficiente 3, parte literal Y. Tranquilo, fácil. Se ele falar o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo, a gente já sabe aí que o quádruplo vai ser 4x ou 4 alguma coisa. O quíntuplo vai ser 5y, 5 alguma coisa. Inclusive, a gente tem que lembrar que 4K, que é aquele sistema de vídeo, ele indica que é 4 vezes mais poderoso do que uma capacidade normal Full HD, por exemplo. Ele é 4 vezes mais poderoso que a versão HD, que a gente conhece hoje em dia. A qualidade de vídeo HD, o 4K ela é 4 vezes mais, por isso que é o 4 na frente. Só uma curiosidadezinha básica para a gente entender. O quadrado de um número. Quadrado é aquele expoentezinho 2 que fica em cima de algum número. Ele sempre está aqui em cima, quietinho na dele. Então é o quadrado de um número que eu não sei qual é. Eu poderia muito bem chamar ele de x ao quadrado, y ao quadrado, mas isso ia dificultar a minha vida, porque eu não saberia qual é o número que estaria na frente dele. E sempre tem um número na frente. Quando não existe nenhum número na frente, existe o número 1. Então eu posso muito bem dizer que é 1x ao quadrado, para que a gente consiga encontrar o coeficiente 1 e ali na parte literal x ao quadrado. Essa é a primeira exceção que a gente tem que lembrar. Por mais que esse 2 aqui seja um número, ele está como expoente do x. Então ele faz parte da parte literal, ele não faz parte do coeficiente. O cubo de um número. O cubo é algum número elevado a 3. Então, o cubo de um número que a gente não sabe qual é
a gente poderia muito bem falar que é só y elevado a 3, mas para nos ajudar, a gente vai falar que é 1y elevado a 3, que aí ajuda a gente do 1 do coeficiente e o y elevado a 3 ali na parte literal. Professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Para passar de matéria, de uma matéria para outra, né, gente? A gente não precisa da teoria o tempo todo, a gente precisa saber isso na prática. A prática você precisa saber. Você sabe quanto que é a metade de 10? Qual é a metade de 10? A metade de 10 é 5, professor. Mas você sabe que é 5 porque você dividiu ela por 2. Então, a metade de um número que eu não sei é pegar o número e dividir ele por 2. Ou escrever meio x. Esse meio x aqui vai nos ajudar naquela parte do coeficiente, parte literal. Então, toda vez que você ouvir a palavra metade, é dividir por 2. Mas, para nos ajudar, a gente sempre escreve em forma de fração, para nos ajudar. Mas qual seria o coeficiente nesse caso, professor? Nesse caso, lembra que quando não tem nenhum número, existe o número 1? Então, o coeficiente é o número meio, ou 1 sobre 2. E o número, ele está bem aqui, a letra é aquela que está bem ali do ladinho dele. A gente sempre tem que fazer essa separação de onde estão os números e onde estão as letras. Mesmo que elas estejam praticamente ali juntas, mesmo que elas estejam em um patamar entrelaçado. A terça parte. Quando a gente fala a terça parte, é quase a mesma coisa, só que a gente está dividindo por 3. Dividir por 3 é a mesma coisa de colocar uma letra e dividir para 3. Mas como ela está entrelaçada, está junto ali, a gente não saberia qual seria a parte literal e o coeficiente. Então a gente escreve 1/3 e o y sozinho ali do lado, que poderia ser qualquer outra letra. Beleza, pessoal? Essa parte de coeficiente, parte literal, ela é mais voltada para isso, para vocês saberem a separação dela. Beleza? Em relação, vou dar uma apagada aqui, porque agora não existe mais esse negócio de coeficiente parte literal para o que eu vou passar para vocês, que é o sucessor de um número, o antecessor de um número. Qual é o sucessor de 2? O sucessor de 2 é 3. Qual é o sucessor de 5? O sucessor de 5 é 6. Mas você só sabe disso porque você está acrescentando 1. Toda vez você está acrescentando 1. Então, o sucessor de um número que você não sabe qual é esse número somado mais 1. É uma geração, é como se fosse a geração do meu filho, é a minha geração somada à próxima geração. A próxima geração é a geração do meu filho. A mesma coisa acontece com o antecessor. O antecessor é aquele que vem antes. No caso do 2, é o número 1. No caso do 5, é o número 4. Mas a gente só sabe porque a gente está subtraindo 1. Professor, nesse caso, tem parte literal? Tem coeficiente? Não. Nesse caso aqui, você não vai precisar de parte literal e de coeficiente. Beleza? Não precisa se preocupar nesses últimos 2 exemplos que eu coloquei para vocês. Expressão algébrica. Lembra, eu estava falando só de álgebra. Eu estava falando álgebra e eu ainda escrevi errado. Está valendo. Álgebra é um campo matemático. Expressão algébrica já é um cálculo matemático. Esse cálculo matemático ele precisa ter 2 coisas que não são difíceis. A primeira coisa que a gente já sabe é que ela precisa ter letras. X, Y, W, Z, K, qualquer letra que seja. E ela precisa ter um símbolo matemático de igualdade. O símbolo de igual, para a gente entender. É o símbolo de igual, ok? Então ela precisa ter uma letra e o símbolo de igualdade.
Professor, não entendi. É claro que na teoria você não vai entender o que é, você só sabe o que é na prática. Mas para praticar a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento. A gente vai ter que saber o que é uma expressão organizando ela e entendendo. Então eu coloquei um exemplo um pouco mais prático. Um jogo de vôlei, por exemplo. A gente sabe que num jogo de vôlei, olha o desenho incrível que eu vou fazer aqui. Isso aqui é uma rede. E a gente tem um time de pessoas de um lado. Eu vou colocar aqui vôlei de praia que só tem 2 pessoas. E o time de pessoa do outro lado da rede. Isso aqui é um jogo de vôlei. Nesse jogo de vôlei, o que está no meio é a rede. Na matemática, o que tem que estar no meio, o que é a nossa base, é o sinal de igual. Ele é a nossa rede. Só que, às vezes, as pessoas trocam de time, não é? Trocar de time. Às vezes eu quero que esse cara aqui vá para o time de lá para que melhore. Beleza? Mas para ele ir para o time de lá, ele vai ter que trocar o uniforme dele. Na matemática, o uniforme quer dizer um sinal. Como assim sinal, professor? Digamos que nós temos o número 2. O número 2, ele é positivo. Eu não preciso identificar, eu sei que ele é positivo. Se ele for para o outro lado, ele tem que ir negativo. Ou seja, ele trocou de camisa, ele trocou o sinal. E se fosse ao contrário, se fosse menos 3, ele iria para o outro lado da igualdade, mais 3. Então a gente está trocando de sinal e ocorre em todas as operações matemáticas. Então o oposto de menos é mais, o oposto de mais é menos, o oposto da multiplicação é a divisão, o oposto da divisão é a multiplicação, o oposto da potência, que é aquele doisinho em cima, é a raiz quadrada, e a gente ainda tem mais algumas operações matemáticas que eu acho que não é viável a gente ver agora. A gente só tem que entender isso por enquanto, que a gente está montando o nosso time de vôlei e precisa organizar. Só que, como que você lê uma questão? Eu leio como a professora de português me ensinou. Esse é o primeiro erro que você comete. Matemática, ela não pode ser lida igual é lido um livro, uma notícia. Matemática, ela tem que ser lida pausadamente e entendido cada um dos seus significados. Vamos para o primeiro exemplo. Um carro, a gente sabe que um carro consegue andar 600 quilômetros. Eu vou parar de ler nos 600 quilômetros, independente se tem ponto, se tem vírgula, porque eu escolhi. Um carro, ele anda 600 quilômetros. Eu faço o desenhozinho do meu carro bonito, a setinha, 600 quilômetros. Com um tanque de 55 litros. A gente sabe que ali no carro ele tem uma capacidade de 55 litros, porque é como funciona o carro. Ele precisa de combustível para andar. Qual é o consumo desse veículo? A gente sabe que hoje em dia tem carros econômicos que fazem 16 quilômetros com litro, que fazem 20 quilômetros com litro, que fazem 40 quilômetros com litro. Isso aqui se chama consumo. Beleza? Só para a gente entender. Isso é consumo. É a quantidade de quilômetros por litro que o carro faz. Então eu vou apagar aqui todo esse desenho que eu fiz, que a gente vai entender. A quantidade de litros que um carro possui multiplicado pelo consumo dele resulta aí na quantidade de quilômetros que esse carro tem a capacidade de percorrer. Se eu tenho um tanque de 55 litros, só que eu não sei o consumo, olha aqui o X. O X está aqui para representar o consumo. Consumo é algo que você não sabe no momento. Resulta, olha o sinal de igual, em 600 quilômetros, que é a quantidade de quilômetros percorridos. A gente tem o nosso jogo de vôlei, 55x
igual a 600. Alguém está errado, precisa mudar de time. É o 55. O 55 que está aqui, ele está errado. Ele é um número, então eu vou jogar ele no time do outro lado. Mesmo que não apareça, ele está multiplicando o x. Automaticamente ele vai passar dividindo os 600. Ele vai dividir os 600. O que está multiplicando passa dividindo. Com essa divisão, a gente aí consegue usar até a calculadora para encontrar um resultado aproximadamente de 10,9 km por litro, que é a capacidade, é o consumo desse veículo. Então, com um cálculo simples, a gente conseguiu fazer uma identificação usando mais ou menos aquela ideia do vôlei. Outro exemplo, o dobro de um número... eu não vou continuar lendo, desculpa, gente. Realmente eu sou chato, eu vou parar quando eu leio o dobro de um número. E o dobro de um número eu vou lembrar do 2x. Somado me lembra o sinal de mais. Ao triplo desse mesmo número. Ou seja, eu não posso usar outra letra, eu tenho que usar a mesma letra. O triplo desse mesmo número. A palavra resulta significa igual 25. Eu acabei de transformar aqui um texto de português em um cálculo matemático. Qual é o número que está sendo usado? A gente tem como juntar esses caras aqui antes de jogar ele para o outro lado. Porque eles possuem a mesma parte literal. Toda vez que possui a mesma parte literal igual, idêntica, você pode juntar. Então, nós vamos ter aqui 5x. É o exemplo, eu tenho R$2 e ganho R$3. Não é tudo real? Não tenho dólar, não tenho euro, eu tenho tudo em real. Então, eu somei, eu tenho R$5 igual a 25. O 5 aqui está errado, ele está no lugar errado. E a gente lembra que ele está multiplicando, então automaticamente ele passa dividindo. Eu gosto de colocar em forma de fração. Para o resultado aqui que a gente encontra 5. Então, aqui está a gente pensando devagar. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. Resulta, sinal de igual. Então, o nosso cálculo fica aí igual a 5. 5 é o número que a gente achou. Último exemplo. Gente, nesse último exemplo, eu quis bagunçar um pouco mesmo, tá? Porque é muita coisa. O antecessor de um número, beleza, o antecessor de um número, parei aqui. Lembra que antecessor é ele subtraído por 1. Tá aqui. Ao dobro desse número. Quando ele fala desse número, é para a gente usar a mesma letra que a gente usou antes. Que a gente está usando o x, agora a gente vai usar aqui dobro dele, beleza? Resulta, lembra que a palavra resulta significa igual. E a palavra somado aqui significa mais. Então a gente pode organizar colocando o primeiro membro somado com o segundo membro resulta em 20. Acabei de organizar. Mas, professor, tem como fazer algumas coisas aqui. Sim, tem como fazer várias coisas aí. A gente pode juntar esse x com esse 2x. Mas para fazer isso, por que você não coloca um 1 aqui na frente? Lembra que pode? Ajuda a pensar, ajuda a organizar seus pensamentos. Quanto que é R$1 mais R$2? Fica R$3. Eu vou deixar o menos 1 aqui quieto na dele por enquanto, porque até agora eu só mexi nessa parte. Agora esse menos 1 pode ir para o outro lado. Quando ele está negativo, ele passa positivo. A gente junta eles, então 3x vai ser 21. Lembra que o 3 e o x aqui eles estão multiplicando um ao outro? Quando está multiplicando, passa dividindo. Então a gente simplesmente aqui coloca aqui o x agora sozinho, significa que é 21 dividido para 3. Ou seja,
esse número é o número 7. Eu simplesmente estou organizando. Pessoal, eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entender letras e números de maneira que letras sempre fiquem do lado esquerdo e números do lado direito. As letras aqui elas fiquem do lado esquerdo, os números do lado direito e o sinal de igualdade no meio. Para isso a gente tem que praticar mais. Beleza, pessoal? Eu agradeço aí a atenção da galera.